E aí, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Azafão, primeiro a entrar. Seja bem-vindo, Azafão. Tranquilo? Como é que você tá? O que você manda? Sejam bem-vindos, vamos deixar a galera entrar. 19 horas em ponto, Pastor Edmar na área mais uma vez. É o nosso telespectador mais ativo dos eleitos. Obrigado, pastor, por nos prestigiar. Boa noite. Voltando aos trabalhos, Adafim. Até que enfim, né? Pastor Larissa está na área, Aline, sejam bem-vindos. Muito legal ter vocês aqui mais uma vez. Vamos fazer mais uma vez a live do Eleitos com um participante, um convidado muito especial. Vocês não perdem por esperar. Hoje o nosso convidado é internacional. Para vocês verem como é que o negócio está fluindo, está evoluindo. Muito legal. Seja bem-vindo, Alain, Didi Lima. Pastora Marta está na área. Tudo bem, pastora? Como é que tá Sergipe? Luizinha tá na área também. Vai ser muito legal, hein? Vamos que vamos, hein? Vamos deixar a galera entrar. Juliana Andrade, seja bem-vinda. Sarita tá na área, ó. Sarita, acho que é a primeira vez, hein, Sarita? Sejam muito bem-vindas. Como vocês estão? Quinta-feira, dia 2 de abril. Continuamos aí na nossa quarentena. Anderson, seja bem-vindo. Elias, seja bem-vindo. Isso aí, pastora. Sergipe é uma bênção. Boa noite, Carol. Como você tá? Tranquilo? Raíssa tá na área também. Cláudia Cássia, tá na área. Rafael chegou também. Rafaela, e aí, Rafa, como é que você tá? Lilian. Tudo bem, Lilian? Como é que você tá? Vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos pra galera entrar. Ainda tem muito pouca gente nessa live. Arthur. Seja bem-vindo, Arthur. Arthur Melo. Pastora Luzia! Meu sonho é ter a senhora aqui numa live comigo. Poxa, quero ter essa honra. Temos que marcar aí na sua agenda, muito concorrida esses dias. Mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Então, o nosso convidado de hoje é internacional. Tá? É homem. Tá? Para adiantar, então tentem adivinhar, daqui a pouco ele tá na área, tá? Arthur Melo de Cabo Frio, ó. Vamos aqui pra cima, Arthur, tamo junto, hein? Pastor Rafael, que honra o senhor aqui, meu Deus, esses pastores prestigiando a live do Eleitos, fico até constrangido, tamanha honra de tê-los aqui, ó. Flavita tá na área. Bueno DJ, tamo junto, Bueno. Vamos pra cima. Carol, ó, Carol, ó, o palpite da Carol. Pastor Ralph? Quem sabe? Vamos lá. Ó, 7h04, eu vou chamar meu convidado. Falta 1 minuto, hein? Deixa eu só... Agora ficou com um brilho mais adequado. Tá muito escuro. Isso aí, hashtag queremos pastora Luzia Helena. Isso aí, vamos levantar essa hashtag aí, pastor Edmar. Gabi, seja bem-vinda. O pessoal de Salvador chegou. Marcos Brunet? Quem sabe? Ó, o nível da galera tá altíssimo, hein? Vamos lá, a gente vai ter esses caras aqui. Só não posso revelar quando, mas vamos ter.
Então, galera, 7-4. Como eu falei para vocês, nosso convidado hoje é internacional. Vamos bater um papo um pouquinho sobre missões hoje. Então, eu acredito que vai ser muito interessante para todos nós. Vamos aí ouvir um pouquinho das aventuras do nosso convidado, um pouquinho de como começou aí a jornada dele, a caminhada dele em relação a missões, tudo que vai contar um pouquinho da história familiar dele, da história da início da caminhada dele em relação a missões, e não posso falar muito porque senão vocês vão descobrir. Então, convidado, Brunão, seja bem-vindo. Meu convidado, se estiver na área, pode fazer a solicitação, por gentileza, para eu aceitar aqui e a galera descobrir quem vai ser. Vamos lá, só aguardar que nós vamos começar o nosso bate-papo na live. Vamos lá, galera. Vamos lá, convidado. Cadê você? Pera aí, gente, pera aí. Deixa eu fazer uma solicitação para ele aqui para ver se... Opa, não. Ele já mandou. Vamos adicioná-lo. O Filipinho chegou. Vamos lá. Já apareceu. Olá, pessoal! Olá, olha quem chegou aí, galera. E aí? É o Ralph, mas não é o Ralph. pastor Ralph. É o Exato. discípulo do pastor Ralph, que também se chama Ralph. Exatamente. Confesso que bateu um pezinho aqui agora. A turma tá jogando lá em cima. Rapaz, olha, Cash Luna, a galera tá desejando alto, né? coração disparou aqui, meu irmão. Tá valendo, tá valendo. E então, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, pra quem não sabe, Ralph acabou de ser papai. Pedrão nasceu. O deles é aceitável nesse momento, hein? É verdade. A esposa tá no hospital enquanto ele tá fazendo live, só pra vocês entenderem um pouquinho como é que tá acontecendo as coisas. Mas Pedrão nasceu aí, graças a Deus, puxou a mãe. E... Bonito igual a mãe. Dizem que é a cara do pai, né? Então, vamos lá. Isso aí, né? Isso aí, o importante é acreditar. Ralfão, mano, fala comigo, meu amigo. A galera aí tá com uma expectativa enorme de conhecer um pouquinho da tua história, falar um pouquinho sobre missões. Então, pra gente começar esse nosso bate-papo aí dos eleitos, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi a tua caminhada junto da Natália no início, né? Como é que surgiu esse sonho? Como é que surgiu esse propósito de vida de vocês? Foi Deus que falou com vocês? Vocês sentiram no coração? Foi pastor Ralph e pastora Lisa que falaram com vocês? Eu queria que você desmistificasse um pouquinho como é que começou toda essa tua caminhada em missões para o reino de Deus. Amém. Pessoal, boa noite primeiro. Tudo bem com vocês? Infelizmente, ainda não é o pastor Ralph, mas já tem o mesmo nome, já é discípulo. Espero ajudar em alguma coisa. Boa! Gente, assim, eu vou tentar ser um pouco breve, porque tem história no meio desse negócio, né? Opa! E desmistificar, eu acho que é uma palavra interessante que você usou aí, meu amigo. Porque, assim como eu pensava antes, né? Poxa, eu nasci com um chamado missionário, eu vivi a minha vida para isso, e muitas das vezes não é assim que acontece, e não foi assim que aconteceu conosco. Nós nunca, na verdade, pensamos nessa possibilidade até acontecer. E tudo começou na nossa vida a partir da igreja local, né? Eu e a Natália já chegamos namorando, para quem não sabe, a Natália é minha esposa, né? Minha linda esposa. E nós chegamos na comunidade, na SEC de Cabo Frio, namorando. E fomos muito bem, assim, recebidos, acolhidos. E... Opa, travou não. E até interessante o que o Jonathan falou, que os nossos pastores têm essa veia missionária, né? Então a gente já entrou debaixo dessa corrente aí. Então já as coisas foram acontecendo. Natália se converteu na SEC, né? Natália não era cristã. Eu andava desviado, então foi assim, cheguei e já fui logo
socão na boca do estômago, me senti em casa, falei, cara, é aqui, eu vou ficar nesse negócio aqui. E Natália, desconfiada, eu acho que até então ela nunca tinha ido numa igreja evangélica, então, para Natália foi tudo totalmente novo. Eu me lembro a primeira vez que alguém caiu pelo poder do Espírito, Natália apertou minha mão, quase quebrou. Falou, meu Deus, a mulher caiu. Eu falei, Natália, fica calma. E ninguém vai socorrer. Eu falei, não, fica aí, relaxa. Então, foram experiências muito, muito legais assim, que nós passamos na SEC. E começamos a caminhar, fomos inseridos rapidamente num grupo familiar. Eu primeiro, né? Natália escorregava mais do que sabão. Natália dava os pinotes. Chegava sábado, que era o nosso grupo, ela sumia. Então, eu comecei indo aos grupos. Depois ela começou a participar junto, acompanhando. E até que ela foi gostando. E aos domingos, e o louvor, e ela sentia aquela presença. Ela não sabia o que era. Ficava emocionada, chorava. Eu falei, eu não sei o que é. Eu falei, eu sei, mas deixa quieto, deixa o Espírito Só Santo comendo pelas beiradas, só comendo pelas beiradas. Exato, e eu ali só fazendo o meio campo, né? Levava ela para as comunhões e tal. Mas em poucos meses, Natália se converteu. Genuinamente. Eu digo assim que foi uma das conversões assim, que eu acompanhei assim, mais transformadoras que eu já vi na minha vida. Foi da minha esposa. E ela realmente decidiu por Jesus e começamos a caminhar juntos. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu estava super envolvido, queria estar nos grupos, nos eventos da igreja, e Natália veio para somar. Amém. Então, começamos a estar em tudo, né? Desde das festas aos mutirões. Então, a gente estava em tudo que a igreja promovia, todos os eventos. E isso foi, assim, foi nos conquistando, né? A gente cada vez mais apaixonado por Jesus e pela igreja e pela comunhão e grupos familiares. Amém. Em alguns meses nós fomos levantados assim como dirigentes. Boa. Já assumi um grupo, depois Natália, alguns meses depois outro, e graças a Deus tinha uma graça de Deus que a gente não entende como as coisas aconteciam, os grupos foram multiplicando. Então, a gente chegou a liderar 16 grupos familiares no Frio. Então, assim, graças a Deus, a gente não sabe muito bem como a coisa aconteceu. A gente só via o agir de Deus e as pessoas iam chegando e eu logo fiquei muito fã da igreja de Atos, né? Que o senhor ia acrescentando. E falei, cara, é isso aí que eu quero viver essa igreja aqui no meu dia a dia. Então, a gente foi tendo essa vivência, né? Muitas histórias depois, muitas comunhões e muitos grupos familiares depois. Assim que nós casamos, se eu não me engano, aí uns 5 meses, talvez, depois, o pastor Ralf e a pastora Lisa nos convidaram para um almoço. Aí que a coisa começou a andar. Não sei se eu tô indo muito rápido ou tá dando... Não, tá de boa. Tô tentando ser mais dinâmico para não ficar muita história. Não, tá tranquilo. Depois de um almoço desse, o pastor Rafa falou, Ralf, Natália, a gente queria conversar com vocês e tal, saber como é que as coisas estão. E eu já conhecendo um pouco do homem, né? Eu falei, olha, estão com alguma segunda e terceira intenções aí nessa parada. Mas fomos para esse almoço, tranquilo, e conversando, nossos propósitos, o que a gente tinha para o futuro, o que a gente pensava e tal, em Deus. E a gente, acabado de casar, sem muitas perspectivas, a gente tá aí, né? Vivendo, trabalhando, E, ok, aquela conversa acabou. Eu falei, estranha essa parada, hein? Tá? Mas fomos para casa e de boa. Acho que algumas semanas depois eles nos chamaram para mais um tempo juntos, só que agora foi um final de semana. Eu falei, mas esse negócio agora já tá ficando mais profundo, né? Tá esquentando. E não éramos discipulados por eles ainda. Então, mas tínhamos esse relacionamento, porque a pastora Lisa era supervisora do setor que eu era dirigente, depois ela virou supervisora de área que eu era o supervisor de setor. Então a gente sempre caminhou muito perto. E até que nesse final de semana eles abriram assim que já estavam orando há algum tempo a Deus e eles tinham esse chamado de estar saindo de Cabo Frio e que eles queriam saber como que nós estávamos em relação ao nosso coração e servir a Deus em outros lugares. E a gente, muito inocente, achando que era, vamos ali para Aruama, vamos aqui do lado, né? Porque para nós, o chamado WID, para nós sempre foi esse. Era a nossa casa, era nosso bairro.
no nosso condomínio. A gente começou um grupo familiar no nosso condomínio em poucos meses, eu acho, 2, 3 meses, já eram 2 grupos familiares no nosso condomínio. Então, a gente para nós era essa parada. A gente já morava em São Pedro da Aldeia, então ir para Araruama, Iguaba, era próximo. A região dos lagos ali tá bom, vamos embora. E aí que veio a bomba, né? Que eles falaram, a gente está pensando, a gente está orando a Deus, a gente tem sentido muito forte de Deus de ir para a Suíça. E a gente quer desafiar vocês a orarem por esse... Eu falei, como assim, gente? Suíça? Suíça, né? O máximo que eu conhecia de Suíça era um bairro lá na cidade que tem a Rua Suíça. Então, era o máximo de fora do Brasil que eu não tinha ido, né? Então, nos pegou assim de susto. Por isso, essa palavra desmistificar que você usou aí é muito presente na nossa vida. Sim. Porque daí, então, nós começamos a desmistificar essa questão toda do que é missão, não é? E começamos a orar. Olha, levamos para os nossos discipuladores na época, Vitor e Josi, um casal fantástico que a gente ama, e começaram a orar conosco, e aquilo ficou só entre nós 6 ali. Vamos orar, porque Sim. não tinha nada definido, a gente não podia também, né? Depois de 9 meses orando, creio eu que foi uma gestação. Então, a primeira gestação na nossa vida foram esses 9 meses. Uhum. E nós, depois desse tempo orando, veio uma confirmação no nosso coração. Olha, a gente não sabe o que é exatamente, a gente não sabe como vai ser exatamente, mas nós confiamos em Deus. Amém. Se Deus nos sustentou, nos guardou, nos trouxe até aqui, vai ser mole para Ele, né? A gente começou do zero em tudo, na nossa vida de casado, em tudo, no trabalho, na igreja, no relacionamento. Então, como a gente começou do zero em tudo, Deus é bom em fazer esse negócio, né? Se Ele traz do zero para cá, em qualquer lugar do planeta, Ele pode fazer outra vez. Então, nós começamos a ter confirmação de Deus em várias áreas. De gente que levantou no meio do culto para falar alguma coisa, de gente que vinha depois, olha, Deus está me mostrando um passaporte. Eu falei, rapaz, quem contou para esse ser humano aí que tem uma jogada dessa aí? E as confirmações vinham. Então, a gente foi tendo muita paz nessa questão, né? Foi uma experiência. Daí, obviamente, começamos uma preparação, porque a gente, desde essa tomada de decisão até efetivamente pisarmos fora do Brasil pela primeira vez, foram aí praticamente quase 2 anos, né? 1 ano e pouco, assim. Minha esposa é a melhor parte com datas, tá, gente? Então, sempre é. Se eu falhar não se atenta aos detalhes, não. O negócio é ação então, para nós. Eu espero não entrar em contradição aqui nas datas, mas se entrar, perdoe minha cabeça. Uhum. Então, depois a gente faz uma live com a Natália e ela faz as correções necessárias. Depois faz uma correção, exato. Agora, então, Ralf, me diz uma outra coisa. Fala aí. Depois desse processo do convite, né, das confirmações, assim, pelo pouco que eu te conheço, pouco que eu conheço a Natália também, não é tanto, mas vocês tinham uma vida aqui, né, no Brasil, vamos dizer assim, no Cabo Frio. Você tinha seu trabalho, você tinha seus estudos. Se eu me recordo bem também, a Natália tinha se formado em engenharia, se não me engano, alguma coisa do tipo. E como é que foi, assim, abrir mão de tudo isso para viver por Jesus? Então, minha patroa, ela passou aí agora e já falou 2 anos e meio. Eu às vezes, não estou conseguindo ler os comentários, não, que eu estou num misto aqui de não perder o raciocínio e nervoso. Então, tem hora que eu não estou olhando os comentários. Então, eu vou falando, amor, me corrija aí, hein? Então, assim, vamos voltar um pouquinho, né? A Natália, ela é engenheira de formação, ela é engenheira de petróleo, por sinal, muito boa nas exatas. Minha esposa é o bicho matemático, sou fã número 1 aqui, amor. Ela é demais. Eu acabei tendo algumas formações, eu sou técnico de segurança do trabalho e tecnólogo em petróleo e gás, apesar de não ter trabalhado na área, graças a Deus, porque eu me encontrei na área de vendas. Já estávamos com a nossa empresa bem consolidada no Brasil, gerando um bom lucro, assim, um bom rendimento para nós. Tínhamos uma vida muito confortável, com muita flexibilidade de horário. Então, assim, podíamos servir a igreja com um tempo muito maior. E, assim, a nossa vida pessoal era muito boa, muito confortável, graças a Deus. Estava tudo indo como eu sonhava, sabe? Antes de casar, eu sonhava. Um dia eu vou ter esse carro, um dia eu vou ter essa casa, um dia eu vou viajar assim. E tudo isso estava acontecendo no momento.
Então a gente estava vivendo a nossa melhor fase pessoal e ministerial também, porque tudo multiplicou ao mesmo tempo. Impressionante, cara. Nós passamos 3 anos morando em São Pedro da Aldeia, para quem conhece a região dos Lagos sabe que é uma cidade vizinha, e nesses 3 anos nós vivemos intensamente tudo. A gente saía de casa às 7 e pouco, 8 horas da manhã, Natália trabalhava o dia inteiro, depois ia direto para a faculdade, da faculdade chegávamos em casa 11, meia-noite, todo dia, de segunda a sexta, sábado e domingo, mergulhados na SEC. Então, e fora os grupos familiares durante a semana. Então a gente viveu 3 anos intensos. Mas foram os 3 anos que a nossa vida, assim, decolou em todos os sentidos. Ministerial, financeiro, profissional, tudo aconteceu, assim, absurdamente nesses 3 anos. Então, deixa eu ver onde eu estava. Aí veio esse chamado, literalmente chamado, os pastores nos chamaram para orar por isso. Começamos a nos preparar, né? A Suíça fala alemão, então vamos estudar alemão. Eu confesso para vocês que eu até hoje mando muito mal. É complicado. Mando muito mal no alemão. Entendo uma coisinha ou outra, mas minha esposa, ela, a melhor parte da nossa casa, ela já fala bem alemão, assim, entende bastante, fala, se desenrola bem, e como ela já domina no inglês também, então foi mais fácil. Eu, né, bicho do mato, ainda não dominava nenhum idioma, mas sou brasileiro, né, irmão? E brasileiro se desenrola. Com certeza. Então, quando veio essa questão, começamos a nos preparar e a nos organizar para esse dia. Então, em 2016, nós pisamos na Suíça pela primeira vez, programados para passar 3 meses lá e conhecer e ver se era aquilo mesmo, porque uma coisa é você ouvir, estudar, olhar a internet, outra coisa é você pisar, né? Então, a gente foi lá, conhecer o terreno, né? Conhecer a terra, fomos espiar a terra prometida. E foi um tempo fantástico de experiências absurdas para nós, tanto no ministério como pessoal. Foi um tempo fantástico. Voltamos para o Brasil. Aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aí, a Suíça foi, assim, vamos dizer, o primeiro passo, né? Vamos dizer assim. Hoje você não está na Suíça, certo? Hoje não. Hoje eu estou em Portugal. Portugal. Aí eu queria que você contasse para a gente, né, dentro dessas viagens que já rolaram aí no ministério de vocês, alguma aventura, assim, que foi surreal, sabe? Que você viu que Deus movimentou os céus ao favor de vocês e vocês conseguiram, assim, experimentar de algo super louco da vontade de Deus na vida de vocês, que vocês não esperavam e aconteceu, ou alguma coisa que era muito perigosa e vocês entraram de cabeça, não sei. Alguma coisa assim que tinha marcado você e a Natália nessas viagens aí pela Europa, nessas viagens missionárias. Tem alguma coisa que possa contar pra gente? Temos algumas. Escolhe uma aí para nós. Deus já realizou desejos mais simples e mais bobos no nosso coração, mas também já nos deu alguns livramentos, né? Nesse período todo, nós fomos e voltamos à Suíça uma vez, estivemos lá por algumas vezes, entrando e saindo da Suíça, né? E passamos um período num país chamado Moldávia. Não sei se alguns aqui provavelmente nem nunca ouviram falar da Moldávia. E a Moldávia é um país, o país mais pobre da Europa, né? No leste europeu, entre Ucrânia, Rússia, Romênia. Então, é um país assim. E foi, cara, a gente não fazia ideia que um dia a gente pudesse pisar em outro país como esse. E de última hora, na última semana, coisas aconteceram e nós precisamos ir para sair da Suíça, porque tinha questão de visto, legalidade. A gente, obviamente, não queria entrar nunca em questão de ilegalidade. Então, trabalhando sempre no fio nem sei dar o quê, mas no fio, né, na linha ali, entre cumprir o chamado, estar debaixo da lei e, mesmo assim, fazer a vontade de Deus. E eu creio que Deus nos conduziu de forma maravilhosa nesses lugares. Então, fomos para a Moldávia. Chegamos lá, ficamos numa igreja, numa instituição que é uma igreja que atende famílias carentes. Um parênteses aqui, 2.600 quilômetros nós fomos de carro, né? Então, eita! Agora, o nosso pastor, nosso discipulador, ele é um fenômeno. Ele nos levou de carro, ele nos deixou e voltou no dia seguinte, tá, meu irmão? Então, assim, o homem rodou 4 dias. Caraca, diretão? Não, a gente parou na Hungria. Olha que loucura. Meu Deus, quando eu imaginei que ia pisar na Hungria. A gente parou na Hungria para dormir
de 10 às 4 da manhã, de 9 às 4, uma coisa assim. E às 4 da manhã a gente saiu mais 12, mais 14 horas de estrada até chegar na Moldávia. E na volta a mesma coisa. Ele nos deixou lá, dormiu 3 ou 4 horas, pegou a estrada de volta. Então, assim, nesse tempo, obviamente, nós tivemos experiências muito marcantes. Conhecemos pessoas que literalmente, cara, passam fome. A gente mora no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país de muita desigualdade mas muitas das vezes a gente não conhece pessoas que passam fome, literalmente fome. E lá nós conhecemos. Nós tivemos em contato com pessoas que, além da fome, morrem de frio. E nós, cara, nós experimentamos o cuidado, o amor de Deus de uma forma absurda. Porque a gente pôde ali, de certa forma, levar pão, literalmente pão às famílias. Famílias que muitas vezes só tinham aquele alimento durante um dia inteiro. Pessoas que a gente conheceu a história de que, se não fosse a intervenção da igreja local naquela região, elas morreriam de frio, porque tipo um casal de idosos que já estavam entregues, deitados na cama só esperando a morte chegar, porque não tinham comida, não tinham força para levantar da cama, não tinham mais parentes. Então os vizinhos falaram: eu acho que eles estão aí, não sei se estão vivos. E daquelas pessoas quebrarem a janela, entrarem e resgatar essas famílias. Então a gente viveu isso de uma forma assim sobrenatural. Um exemplo bobo, mas que eu penso que assim, voltando um pouquinho, existe um texto que eu penso que é conhecido de todos os cristãos. Eu acho que é Mateus 6:33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós optamos e entendemos o chamado de Deus, nós abrimos mão de todas as coisas. Nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas nós cremos que seriam acrescentadas, como já foram. E nesse momento, obviamente, nós vivemos períodos de escassez. Misturando um pouco a história, nesse lugar onde nós ficamos na Moldávia, a gente ficou num quarto, numa sala da igreja. A igreja era no segundo andar e as salas eram na parte de baixo das crianças. E nós moramos numa salinha dessa por 3 meses. E na salinha tinha rato. Então, Natália, os bichinhos correndo de noite no teto. Natália, meu Deus, ele vai entrar, ele vai entrar. E a gente experimentou disso. Óbvio, para algumas pessoas pode ser algo mais... eu sei, eu já tive rato em casa, mas a gente já não convivia com isso. E para nós foi um pouco engraçado, um pouco estranho, medo de não saber o tamanho. Não dá para se acostumar com isso também, né? Tá passando um rato ali e você, não, tô normal. Não. É só um ratinho. Ratinho, deixa ele ali. Só um ratinho. Apelidei o de Mickey, né? Ele comeu um chocolate suíço, filha da mãe. Mas virou amigo nosso. Mas depois teve que acabar com ele lá. Mas aí, pensando na brincadeira, uma vez a gente tá na Suíça, as coisas são muito caras, muito caras. Sim. Uma bandejinha com 3 bifinhos possivelmente você paga em torno de 15, 20 francos. Na cotação da época dava mais de 100 reais. Então você imagina, para nós, contando as moedas, comer um bife, não, né? Então a gente passou meses sem comer carne. E aí um dia a gente tava assim, eu falando pra Natália, pô, Nath, saudade de comer uma picanha. Saudade de comer um churrasquinho. Meu Deus. Um dia ou 2 depois, uma família a gente queria marcar com vocês uma janta aqui em casa. Maravilha, vambora. Quando chegamos na janta, o que era? Carne, mano. Daquela suculenta, bonita. Eu falei, Senhor, o Senhor ouve os pequenos detalhes, né? Então, assim, nós fomos surpreendidos em pequenas coisas, como essa da carne. Tivemos livramentos. A nossa volta, por exemplo, da Moldávia para a Suíça, nós encaramos uma viagem de 30 horas de ônibus, então, literalmente diretão, com uma galera muito doida dentro do ônibus, que a gente tinha que dormir abraçado na mochila, porque estava de casa. Se dormir, quando acordar, a mochila não estava mais lá. Eita! Então, fomos colecionando histórias, né? Mas penso que em todos esses casos, Deus sempre nos deu livramentos. Né? Sim, sempre guardando, né? Sempre nos guardando. Então, assim, eu até volto a tocar nessa questão do desmistificar. Nunca na minha cabeça passou que eu ia ser missionário. Nunca. Eu nasci numa família humilde, vivi em Cabo Frio, meus amigos de Cabo Frio estão aí, os mais antigos vão lembrar. As coisas foram acontecendo. Quando eu estava vivendo a melhor época da minha vida, eu falei, pô, agora vai. Agora eu vou estourar. Eu vou estourar, né? E aí eu falei para a Natália, Nath, descobri qual é a história.
E quando a gente começou a andar nisso tudo, cara, Deus trouxe a minha memória. Olha que impressionante, eu não sei, não sei quantos aqui conhecem a pastora Marta lá de Cabo Frio, a esposa do pastor Kleber. Ela tá aí na live. Tá aí, Ela tá aí pastora Marta. Que eu já vi ela entrando aí. Pastora Marta, não sei se ela não vai lembrar, porque a pastora Marta me conhece da época que eu era criança mesmo. Eu acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, talvez. E eu esqueci disso, cara. Impressionante. Eu lembrei disso quando nós começamos a orar pelo projeto. A pastora Marta, uma vez, ela cuidava das salinhas das crianças, uma vez ela orou por mim. Rapidinho, ela deu aí o like aí, ó. Cadê apareceu. Ô, pastora Marta! Beijo! E uma vez na salinha das crianças, eu acho que eu contei isso para ela alguns anos depois, mas eu não sei se ela lembra mais. E aí, ela orando pelas crianças, aquele movezão, o Espírito Santo passando o rodo lá em todo mundo, as criancinhas chorando, vai aquele mover. E ela falou, lembro, cara, como se fosse hoje, ela falando que Deus tinha me chamado para as nações. E que eu ia ganhar multidões para o Senhor. E eu falei, naquela época eu falei, eu era bravo, né? Eu era aquele moleque virado. E eu falei, ela tá querendo me amansar aqui. Fala que eu sou de Deus e eu fico calmo. Só que, beleza, os anos passaram, minha vida andou, fui embora, rodei um bocado de lugar aí, desviei, tal, voltei para a igreja. Quando as coisas começaram a acontecer, os grupos começaram a multiplicar, e aí Deus trouxe à minha memória essa questão de ganhar multidões. Eu falei, poxa, eu acho que era isso que ela estava falando. Ela pode ter errado aí no lance de nações, mas ganhar multidões, eu acho que era essa parada. Nossos grupos começaram a multiplicar muito. A gente chegou a cuidar de 180 pessoas na nossa área só. Então, assim, era algo que a gente não estava esperando. Sim. E quando veio esse desafio para o Projeto Europa, como a gente chamou depois, para estar junto com os pastores, aí, cara, Deus trouxe à minha memória essa questão e eu fiquei muito impressionado. Falei, cara, como vale a pena a gente orar pelas nossas crianças? Como vale a pena a gente tem que realmente proclamar o reino de Deus sobre essas crianças? Eu oro pelo meu filho na barriguinha lá, fala, Pedro, você já tem o nome de apóstolo, irmão. Agora Deus vai te encher de sabedoria, de cuidado. E eu creio que meu filho vai ser também assim usado por Deus na geração dele para impactar pessoas. Então, assim, eu não sei se eu misturei muitas histórias, mas vem passando tanta coisa assim na nossa cabeça, cara, que a gente... Pena que o tempo é curto, cara. Pena que o tempo é curto e pra gente contar tanta coisa boa. Mas tá ótimo, manda ver. Não, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, se quiser acrescentar alguma coisa, irmão, fala aí que eu começo a empolgar aqui, eu falo demais, né? Então... Ralf, eu queria te fazer uma outra pergunta. Fala aí. Pra gente finalizar. Que o tempo, assim, como eu sempre tenho falado, quando o papo é bom, a hora voa. Boa. Tipo, a gente já tá conversando aqui já meia hora, parece que tá 10 minutos, você tem uma ideia. É verdade. Desculpa aí, gente, eu falo muito, desculpa. O que eu queria te perguntar, na verdade, te pedir dicas, né? Para quem assim está nos vendo e assistindo nesse momento, quais as dicas que, com essa experiência adquirida que você teve até o momento, você e a Natália, podem deixar para aquelas pessoas que sentem esse fogo no coração, esse chamado missionário de alcançar as nações, alcançar outras cidades? O que você pode deixar assim, de dicas práticas mesmo, né? Não é que orar, que tem que ler a palavra, que tem que buscar a Deus. Isso daí já está no manual. Já tá. Tem que ser, é item obrigatório. Agora, na prática, o que você pode deixar aí de ensinamento, de dica para essas pessoas e para nós? Sim. Primeiro, eu acho que tem que arder no nosso coração mesmo o desejo de ir até as pessoas, de fazer pelo próximo. E as missões, eu imaginava antes que o missionário era aquele cara que saía do seu país, ia para a África, ia passar necessidade, e esse era o missionário. E eu entendi no meio desse caminho que não é só esse o missionário. Também ele é um missionário, mas a nossa missão é sair das quatro paredes, sair da nossa zona de conforto e alcançar pessoas para Jesus. A gente começa, eu penso que aquela parábola dos talentos, ela traduz muito isso que Deus vai nos confiando. A gente não nasce missionário. Eu posso dizer que eu estou em constante aprendizado. Eu estou sendo moldado há anos e eu estou engatinhando nessa questão. Deus tem nos desenvolvido, eu acredito que sim. Tem muita coisa ainda para acontecer, eu tenho certeza que muita coisa ainda para acontecer, mas a gente tem que dar um passinho de cada vez. Evangelizar e falar do amor de Deus para a nossa família, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade. E aí Deus vai nos aprovando, né? A gente vai sendo provado
e vai sendo aprovado ou reprovado também em algumas circunstâncias. Sim. Agora, para quem quer sair do Brasil, uma coisa que eu falo para vocês, que eu não fiz durante a minha... Eu negligenciei durante a minha vida e fez muita falta, faz muita falta, falar outro idioma. Ó. Meu irmão, Deus é tão bom que ele me deu a esposa já completa. Ela já veio com o idioma embutido. Já veio? Pacote completo já. Já veio o pacote completo. Então, ela nos safou em muitas situações. Hoje, eu posso dizer que o país que eu estou já falo bem, já falo fluente o idioma, entendeu? Então, não tem problemas com isso. É, em Portugal, né? Então, eu estou fluente. Boa, mas, isso aí. Mas para quem quer ir para outro país que não fale o nosso idioma, comece a estudar inglês. Fale inglês, que é o idioma universal, né? Eu acabei entendendo um pouco mais de inglês por ouvir minha esposa conversando e nos direcionando por alguns países. Então, de tanto ouvir, eu já consigo acompanhar mais o assunto. Já falo, já arrisco uma coisinha ou outra, mas me arrependo de não ter estudado a Vera na época que eu pude. Outra questão que eu penso é estar debaixo de orientação e cobertura da sua liderança. Ó. Cara, como nós tivemos livramento nesse período por estar debaixo de cobertura. Independência não rola. Para quem quer virar missionário, independência não rola. A gente tem nossos discipuladores. Qualquer coisa, socorro. Socorro, pastor Ralf, pastora Lisa. Eu não sei se o pastor Ralf está online, eu acho que não, porque na Suíça, a essa hora, 00:36, meu irmão. É. A última live que ele participou, junto com o pastor Tiago, ele estava com uma cara... E não estava ainda na hora no horário de verão, que agora entrou essa semana, né? Então, ele tá a 5 horas do Brasil. Então, para ele participar dessa live... Ele estava contando que lá na Suíça, assim, vai ficando meio tarde, a cidade para definitivamente, né? Não tem ninguém acordar, todo mundo dentro das suas casas, quietinho, se preparando. 9 horas da noite na Suíça, você já não vê ninguém na rua. Já tá todo mundo dormindo. As crianças dormem às 8, então... Meia-noite lá é meio da madrugada. É loucura. Aqui em Portugal já é mais Brasilzão. Aqui o shopping fica aberto até tarde, tem gente na rua até tarde, então... Show. É mais tranquilo. Então, gente, estar debaixo da cobertura nos livrou a pele várias vezes. Até, principalmente no nosso casamento, porque para quem é casado eu tenho conversado com alguns amigos aí do Brasil, de Magé, de Cabo Frio, que falam, cara, eu quero ir, Deus tem me chamado para missão e tal. E, cara, para quem é casado, estar bem em casa, estar bem com a esposa, com a família, é primordial. E ter cobertura para um discipulado em casal, para quando a coisa aperta, é indispensável. Então, o nosso acompanhamento, nosso discipulado, a nossa cobertura, a nossa liderança, nossas costas, nossa retaguarda, né? Dos pastores em Cabo Frio, Magé, Irajá, nossa liderança toda, isso dá um peso e uma tranquilidade para nós. Um peso no sentido que a gente sabe que a gente tem respaldo, a gente tem para onde correr, não é? Então, isso nos tira um peso e a gente tem esse apoio em oração, né, cara? A vida de missões fora da nossa zona de conforto, ela não é muito romântica. Muita gente pensa, uau, quero ser missionário. Mas tem as lutas do dia a dia. Você está num país diferente, você está numa... Apesar de eu estar no país, Portugal é fácil, mas é outra cultura, é outra moeda, não é? Sim. É outra realidade espiritual, é outro peso espiritual. Tudo isso está envolvido e a gente tem que avaliar todas essas questões simultaneamente. Um detalhe que eu acho também muito importante, Ralf, me corrija se eu estiver errado, mas assim, assim, quando você vai assim, para lugares mais distantes, como outras nações, eu acho também assim, muito importante e necessário a questão dos recursos, né, para você se manter. Porque muitas das vezes você não consegue trabalho, né, para onde você está indo, as condições não são muito boas, né, assim, de questão de conforto. Então eu acho que também essa questão dessa capitalização de recursos, o juntar dinheiro, né, fazer ali uma poupança, uma questão para utilizar, né, para alcançar esse sonho, acredito que também seja muito importante esse planejamento financeiro, essa organização financeira para a gente avançar também. Não é só importante, mano, mas é primordial. Sim. A organização financeira vai contar muito, porque
A igreja em si, é difícil a igreja hoje ter condições de manter missionários, famílias fora do Brasil, ainda mais com as moedas tão malucas. Então, a gente sempre buscou meios de sustento, né? Nós temos parceiros, temos pessoas que investem em nós financeiramente, né? Que nos abençoam já há algum tempo, mais de ano, com certeza. Fizemos nossas escolhas pessoais também. Desculpa. Então, é importante para você, meu amigo, minha amiga, dona de casa, que quer investir, que quer ir para missões, se planeje, se programe, estude o mercado financeiro, faça tome suas decisões que você julgue necessário para que aquilo te ajude, te apoie no futuro. Porque realmente, por exemplo, na Suíça eu não falava praticamente nada de outro idioma. Então, arrumar trabalho lá para mim já era muito difícil. Eu acabava fazendo um trabalho ou outro, aprendi a cortar cabelo, eu lembro de uns stories que você fazia, né? Ralph cortando cabelo, aí cortou teu cabelo sozinho, cortava o cabelo da galera aí que tava junto. Tô aprendendo a cortar cabelo por 2 motivos. O primeiro é que eu queria ter alguma coisa que eu pudesse interagir com as pessoas lá, que eu não falava o idioma. Eu falei, se eu cortar o cabelo da rapaziada, eu chamo eles para perto, e mesmo que eles venham só para cortar o cabelo, depois eles vão pro grupo. Começou assim. Depois eu vi que eu ia cortando um cabelo, outros caras me davam uma oferta ou outra. Mais do que estar no salão. Falei, para quem está começando, estou ganhando mais que os profissionais. Amém. Bênção de Deus. E também para economizar, né, meu irmão? Porque eu não sei o que entrar no salão faz tempo. Eu corto meu cabelo 2, 3 vezes no mês. Né? E eu ia economizar em euro. Misericórdia, o euro tá com R$6. Então eu economizo uma grana cortando meu próprio cabelo. Mas essas coisas, eu sou péssimo em trabalhos manuais. E me descobri no meio dessa questão toda, conseguindo fazer uma coisinha ou outra. Então, a gente se descobre no meio desse chamado, do envolvimento ministerial e prático, mas preparação acho que é indispensável. Se você sonha em ser missionário, o que eu posso fazer para gerar recursos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil? Mas eu vou fazer uma coisinha para me dar R$50 por mês. Amém, irmão? R$50 por mês, não dispense nada. Tudo aqui é válido. O que eu posso fazer lá para ganhar alguma coisa? Vou aprender a cortar cabelo, vou aprender a fazer unha, vou aprender a fazer maquiagem, coisas que te desenvolvam e que te ajudem a captar recursos. Ter um grupo de amigos mantenedores é interessante. Conversar com pessoas. Fulano, eu quero ser missionário, Deus tem me chamado. Poxa, você me apoia? R$50 por mês, só preciso que você me apoie nisso. Vai com outro, daqui a pouco você tem uma rede de relacionamentos de pessoas interessadas em te apoiar, em te ajudar. E as coisas vão... E o principal, Deus gera, irmão. Deus gera recursos, Deus gera pessoas, Deus gera possibilidades, moradia, comida. Deus gera. Eu acredito que o nosso sustento principal vem de Deus em todas as formas, né? Tanto o sustento espiritual também como o sustento natural. Mas, assim, não custa nada a gente também dar uma pequena forcinha, né? Para as coisas ficarem cada vez mais estáveis para a gente atingir os nossos objetivos, atingir os nossos sonhos. Mas a nossa confiança principal e prioritária tem que ser em Deus, com certeza. Primeiro, para acreditar nesse trabalho de missões, né? Que você abrir mão de tanta coisa, da sua terra natal, de amigos, familiares, para poder falar de Jesus em outro lugar. Muitas das vezes, né? O que a gente tem de normal assim para uma vida missionária, né? Camarada não sabe onde vai dormir, ou então dorme, tem locais que ele chama de casa, de precários, né? Tá sempre se envolvendo assim em lances onde eles são perseguidos, são maltratados, são desrespeitados, né? Essa é a realidade de missionário que a gente conhece. E a gente está ali as pessoas estão ali com o único propósito para falar de Jesus, porque amam muito, tamanha assim intensidade o reino de Deus, que querem falar do amor de Jesus para aqueles que não conhecem. Amém. Então, assim, é um ministério que eu valorizo muito, né? Eu sempre, lá na igreja, tenho ofertado em missões, acreditado no trabalho, conforme o nosso apóstolo tem nos orientado e tem nos ensinado. Então, eu queria dar aí, pessoalmente, meus parabéns para você, Ralph, os parabéns para você, Natália, por todo esse trabalho que vocês têm feito aí agora em Portugal e todo aquele trabalho que vocês já fizeram em outras nações. Queria declarar que Deus é com vocês. Deus tem um grande projeto ainda para se cumprir na vida de vocês. Eu creio que o nome de vocês, através de Jesus, ainda vai fazer maravilhas aí na Europa. E, mano,
Para a gente terminar, uma coisa que me veio à memória aqui, né? Assim, nessas lives tem acontecido um pouquinho disso, de vez em quando eu sinto algumas coisas que eu queria compartilhar, mas eu tô lembrando aqui quando eu te conheci lá em Cabo Frio, né? Como você falou, você nem era casado com a Natália, ainda tava meio Arranhando assim, aquela meio bateria, assim. arranhando aquela É, bateria chá com pão. exatamente. Mas eu tô lembrando aqui de um camarada que eu te conheci, a verdade, através de uma outra pessoa que também, assim, é muito querida por mim aqui no Rio. É um camarada, assim, que me recebeu muito bem em Cabo Frio, todas as vezes que eu tive aí, que era o Daniel Sherman. Ô, Sherman. Sherman é meu primo, cara. É teu primo? Então, eu É, não sabia. Então, é. cara, eu queria deixar essa live aqui um grande abraço aí, se ele estiver nos assistindo agora, ou se ele for assistir mais pra frente. Daniel, cara, Deus tem um projeto enorme na tua vida. Eu Amém, quero amém. deixar aqui nessa live que eu lembro muito de ti quando eu ia a Cabo Frio, quando eu estive lá no início da igreja, quando às vezes que a gente ministrou lá. Eu lembro que você ministrava muito através dos teclados. Verdade. Deus tem um sonho na tua vida, eu creio disso, Amém, creio nisso. amém. Em E nome de nenhum Jesus. sonho que estava no coração de Deus para tua vida vai deixar de se cumprir. Em Então, nome de mano, onde Jesus. quer que você esteja, que você Amém. receba aí esse abraço, essa palavra. E tamo junto, mano. Precisando, chama aqui no Instagram, manda um direct, que o importante é a gente crescer para Cristo cada vez mais. Ralf, Amém. mano, muito obrigado pela tua Eu que presença aqui agradeço. nessa live. Desculpa qualquer atrapalhada aí. Eu sei que a semana tá bem corrida por causa do nascimento aí do Pedrão, mas muito obrigado mesmo por essa disponibilidade, por ter deixado a Natália sozinha lá enquanto a gente está aqui papeando. Mas eu creio que foi bênção não somente para mim, como para todas as pessoas que estão aqui assistindo. Mano, que você pudesse aí dar os seus comentários finais para a gente poder se despedir. Claro. Meu irmão, eu que agradeço, primeiro, a oportunidade de falar para tanta gente maravilhosa. Sou fã da galera aqui. Vou vendo aqui os nomezinhos subindo e, caraca, eu sou fã dessa galera. Eu penso, meu amigo, que é uma honra poder dividir, compartilhar aquilo que Deus tá fazendo conosco. Nós somos uma obra uma construção ali em plena obra, está quebrando tudo, como a pastora Elisa sempre falou lá, estamos em obra para melhor atendê-lo. E algo que tem norteado a nossa vida e que nós seguimos muito assim aquilo que o pastor Ralf, a pastora Elisa, eles fazem isso muito bem, que é crer naquilo que o Senhor pode fazer, né? Ter a nossa vida espiritual com o Senhor, mas também agir, também meter a mão na massa, né? A oração, orar e ação. Então, tem vários textos falando sobre isso. Neemias, enquanto construía muro, estava com a espada na mão. Então, de um lado a gente tem fé, do outro lado a gente tem atitude. Então, gente, para nós é uma honra grande, grande mesmo estar falando com vocês. Confesso que meu coração está aqui, ó, disparado, porque tem muita gente pesada nessa live aí que eu não sei nem se eu sou digno de estar aqui. Mas, Eita. gente, olha, obrigado. Contamos com a oração de vocês. Se tem algo precioso de tudo que nós vivemos nesse período aqui, são as orações. Quando alguém fala, olha, estou orando por você, eu falo, meu irmão, você não podia fazer coisa melhor. Porque tenho certeza que as orações podem muito, né? Tem muito poder do Senhor através das orações. E nós realmente confiamos no Senhor. Nós temos muito forte que assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Para nós é o que norteia a nossa vida. A gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, a gente entrega a nossa vida, o nosso filho, a gente tudo aquilo que nós temos, que nós somos, aquilo que ainda vamos chegar a alcançar, né? Tudo isso é do Senhor. Nós somos mordomos aqui, a gente está aqui só para ajudar no que nós pudermos ajudar. Agradeço mais uma vez. Foi uma honra muito grande estar com vocês aqui. E a hora que vocês quiserem aparecer em Portugal aí, é só falar que a gente está na área. Boa, Ralfinho. Galera, só para lembrar, aqui, deixa eu tirar essa imagem aqui, para voltar ao normal. Só para lembrar, aqui em cima, aqui à esquerda, aparece aqui
dos perfis que estão na live, tanto do Eleitos como do Ralph. Então, se você segue o Eleitos e não segue o Ralph, já clica aqui para segui-lo. Se você segue o Ralph e não segue o Eleitos, já clica aqui no perfil do Eleitos para seguir o Eleitos também. Galera, muito obrigado aí por todos nessa live. Lembrando que amanhã temos novamente live do Eleito às 19 horas, novamente com convidado ou convidada especial, com um tema também surpresa, muito atrativo para nós discutirmos aqui. Então, te espero aqui amanhã, 19 horas. Não deixe para entrar em cima da hora, já conecta antes. Eu estou sempre conectando uns 2 minutinhos antes, para a galera já chegar e interagindo. Então, tamo junto, Eleitos, tamo junto, Ralph. Portugal para Jesus. Tchau, gente. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.